Alô, rapaziada. Hoje estamos fazendo uma entrevista que está dentro do projeto tocado pelo Frederico Pugliese. Moleque bom. Criou um projeto para mostrar que não é nada fácil virar jogador de futebol. E hoje, uma grande prova disso é o craque que nós vamos entrevistar hoje, Adalberto, um lateral que teria uma carreira espetacular pela frente, se não fosse uma fratura que sofreu, né? Uma contusão grave, nunca conseguiu retomar, né, o futebol dele, e é daqueles que não conseguiu ir aonde ele poderia ter ido, mas emplacou um filho na seleção espanhola, Rodrigo Moreno. Pô, cara, não é possível. Esse cara tem muita história para contar, é uma figuraça, bom de papo, bem-humorado, gente da melhor qualidade, tudo que a gente gosta. Valeu, rapaziada. Fala, meu querido. Soquinho e tal. E aí, galera, tudo bom? Esse cara aí, Fique olha. à vontade. Pô, finalmente chegamos aqui. Adalberto, esse cara aqui a gente conheceu lá no Carlinhos Cortado, na Pelada. Ele bateu um papo com o Mendonça, né? É isso aí. E quando eu vi Saudoso você, Mendonça. pô, vi você conversando com o Mendonça, falei, caramba, que cara bacana, né? Porque o Adalberto, eu vim falando agora já no carro, que você é daquele tipo que ninguém sabe onde você chegaria, mas tu iria muito longe no futebol, né? Porque dava pra sentir, né? Você era um cara que já tinha uma escola que você vinha seguindo de laterais, né, do Flamengo. Exato. Lá, número 5, coisa linda. E aí aconteceu a tua contusão, né? Mas antes da contusão, eu queria entender como é que você virou jogador de futebol. Quem te levou, se você teve incentivo ou não para isso? Sim, sim. Bom, eu era jogador oriundo de futebol de praia, como júnior, né? Inclusive o time do Júnior era o Juventus, o meu era o Rodolfo Dantas. Porra, são 5 ou coisa 6 linda, quadras diferentes. cara. Exatamente. Então até os 17 anos eu era oriundo de jogador de futebol de praia. E tinha um advogado chamado Alberto Albagli, que era meu vizinho, que sempre falava, tem que dar a oportunidade de você ir no Flamengo, fazer um teste e tal. E naquela época, né, você imagina, com 17 anos ter a oportunidade de fazer um treino juvenil no Flamengo, hoje seria impossível. Conseguiram orquestrar lá e organizar essa possibilidade de experiência direto já. O professor Carlinhos, né, o Carlinhos Violino, aceitou a proposta e por coincidência eu cheguei, treinei muito bem, fiz 2 treinos, fui aprovado e a partir daí começou a minha carreira no juvenil do Flamengo. A gente foi campeão em 81 pelo Flamengo, já em 82 eu subi para o Júnior e já em 83 tive a oportunidade de jogar o rápido, né? profissional. Exatamente, a minha carreira foi muito meteórica, né? Ela foi como um cometa mesmo, ela começou rápida e infelizmente terminou rápida também. Agora, lembra esse tempo aí do futebol de praia? Quais os times que você lembra que te marcaram? Cara, eram os tradicionais, né? Tinha Constante Ramos lá atrás, o Radar, mas na minha época os mais famosos eram o Lido Bela Capri, o Rodolfo Dantas, o Juventus, né, que era o time do Júnior, o Copa Leme, que era o time do Edinho, entre outros. Tinha o Barra Peixoto, tinha o time do Tião Macalé, que era o Dínamo. Tinha Maravilha também, não tinha? Tinha o Maravilha também. Ou seja, times assim que fizeram história, né, no futebol de praia, que infelizmente agora também, com o surgimento do beach soccer, caiu um pouco a influência do futebol de 11 e agora a gente tem mais o beach soccer, que é mais um futsal na areia. E lotava, né? Lotava. Era incrível. Os jogos, não somente as finais, como os jogos também durante a semana, como fazia aquele cinturão, né, humano, fechando ali o campo, era muito bom. Eu tenho muita saudade. Árbitro, o mais famoso de todos era o Margarida. Que fazia aquele show, né? O Margarida começou no futebol de praia, exato. Ele mesmo. E era um grande amigo também, uma pessoa muito querida no futebol de praia. E na arbitragem de uma maneira geral também. Daniel Pomeroy também. Na praia, que tem uma carreira também muito mais vasta também no futsal e também no campo, obviamente. Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho também começou, exatamente. Arnaldo César Coelho começou também no futebol de praia. Jogadores importantes do Edinho também começou que jogava no Copa Leme. Ou seja, tem jogadores aí que PC Caju, no Colômbia, que era lá do Leblon. O Fred também. Enfim, o Colômbia, inclusive, era um time muito, muito bom na minha época. Era o Colômbia e depois tornou o Lido Bela Cap também, que chamava. Tinha o Lá Vai Bola. Lá Vai Bola também, que era ali do Força Saúde, Força Saúde, que é da República do Peru. Isso, que também era um time forte, que era bom, inclusive, era o time onde jogava o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, isso mesmo. Que louco, exatamente, cara. Quando você chegou lá no Flamengo, quem eram os jogadores que já se... Bom, na época eu cheguei no time que tinha sido acabado de ser campeão no ano anterior. E foi uma coincidência muito grande também, porque quando eu cheguei, para você ver um detalhe que muito pouca gente sabe, acho que talvez seja a primeira pessoa que eu vou contar, seja você, que você tocou nesse assunto específico,
que é o Fernando Macaé, um que chegou até a jogar no Bangu, jogou na seleção, etc. A gente tá pra fazer ele. Então pronto, o Fernando Macaé, na época que eu cheguei, ele era lateral esquerdo. Que isso, E cara? ele estava saindo do Flamengo para ir pro Cruzeiro, que ele foi pro Cruzeiro e se tornou atacante lá. Então abriu essa lacuna nessa época e eu cheguei naquele momento em que o Fernando Macaé saiu. Então, para você ver como é que no futebol as coisas também são sorte, né? Um pouco de coincidência. Tem que ter sorte. Quando abriu um espaço, nessa exata semana eu cheguei, que estavam precisando no lateral esquerdo, treinei, dei sorte e fui embora. Você já era lateral esquerdo, sempre foi? Não, na praia eu jogava como 10, né? Ah, garoto! É, 10, capitão, faixa, batedor de falta, de pênalti, de tudo. Você vai para um time já no nível maior, maluco, vamos passar só pra lateral. É porque todo mundo quando vai fazer experiência quer ser atacante, né? Eu já cirurgicamente já dei uma olhada assim, dei uma analisada, falei, olha, de 10 aqui, de cabeça de área, nem brincando. E aí acabei jogando na lateral esquerda, que na praia eu atuava ou como meia esquerda, né, que é jogar 4-3-3, ou como 10, ou como 11, ou como cabeça de área. Então eu falei, bom, é só recuar um pouquinho e fazer aquela lateral, e acabou dando certo, eu me adaptei bem. E você treinou no Vasco? Eu fiz uma experiência em 80, o Vasco tinha um projeto, na época encabeçado pelo Alcir Portela e pelo Mário Tilico, que eles tinham uma escolinha e que eles faziam como se fosse uma segunda equipe do time federado, que durou ali uns 4 meses, 5 meses. A gente fazia alguns jogos no interior do estado, mas acabou não funcionando porque a gente nunca teve a oportunidade de fazer esse tal teste, né, com o time federado. Na época tinha o Mamão no time do Vasco, tinha o Clóvis, não, o Clóvis ainda estava no Olaria, tinha o Zinho, que era um ponta direita. Quer dizer, e não deu, mas você, o seu time qual era? Já era Flamengo? Bom, eu sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. É mesmo? Pra mim foi sempre uma satisfação, né? Poder jogar, né, no time que eu sempre torci desde criança. Porra. E entrar no Maracanã e ver a torcida gritar o teu nome é uma coisa incrível. E aí você foi pro Flamengo, e aí tu lembra da sua estreia no profissional? No profissional foi contra o Guarani, em Campinas. Nessa época o Leandro às vezes se lesionava por conta daquela situação do joelho. E eu fui estrear com o Flamengo e Guarani em Campinas. O Júnior jogou na lateral direita e eu joguei na lateral esquerda. Ah, porque o Júnior jogava às vezes. Eu jogava, exatamente, jogava nas duas. E ali eu já tive a oportunidade de mostrar no futebol, pelo menos do ponto de vista defensivo, né? Que eu consegui fazer uma boa partida e tal. E a partir daí eu fui ganhando um pouquinho de espaço no profissional do Flamengo. Pra ganhar a vaga ali não era mole não, né? Não, bom, tinha na época, tinha o Jorginho, que era o lateral esquerdo, que também era muito consolidado como lateral esquerdo no Júnior já. E ele se converteu ele se tornou mórmon. E ele acabou saindo, né, deixando o futebol para fazer uma missão que eles fazem, etc, etc. E também na época que eu subi do juvenil para o Júnior, houve essa lacuna. Quer dizer, caramba, as portas foram abrindo para você, né? Exatamente, as coisas foram acontecendo de forma natural, em que eu tive a oportunidade, aproveitava e seguia, né? Então tinha, logicamente, na frente, no profissional tinha o Júnior, que aí eu tinha que ficar sentado assistindo o jogo, ele jogar até quando ele cansasse, né? Que logicamente E não cansava? E não cansava nunca, não dava brecha nunca, né? Então eu tinha a plena convicção de que seria muito difícil, mas aí teve a oportunidade dele sair e abriu esse espaço também no profissional. Quando o Júnior foi embora, foi para a Itália, e aí abriu-se essa oportunidade. E por coincidência também, a gente tinha uma partida muito importante contra o Grêmio pela Taça Libertadores da América, e o Jorginho, que tinha sido contratado, não tinha sido inscrito. Então me deu a oportunidade de jogar pelo menos as partidas da Copa Libertadores como titular. A gente jogou uma partida contra o Grêmio que a gente perdeu de 5-1, foi uma partida horrível, né? Eu marcando o Renato Gaúcho, eu até fiz uma boa partida, mas ele tem um gol que ele me atropelou para dentro do gol. E aí depois teve o jogo do Rio, que nós empatamos, depois teve um jogo de desempate em São Paulo. E a partir daí eu consegui me consolidar, porque eu estava chegando no profissional e jogando já com um grande ponta da época, que era o Renato Gaúcho. E nas partidas, no cômputo final, eu me saí bem, independentemente do Flamengo não ter se classificado. E aí, quantos anos você já tinha de profissional, assim, quando aconteceu a confusão? A minha carreira foi muito curta, porque na verdade eu me consolidei em 84, né? Joguei o Campeonato Brasileiro, algumas partidas que o Flamengo foi campeão em 83 também, brasileiro. Em 84 aí sim eu me profissionalizei e tive mais constância no profissional. E em 85 foi aquela partida maravilhosa contra o Botafogo. Como é que foi essa partida? Cara, essa partida foi uma partida interessantíssima, porque o Flamengo estava jogando só com garotos, né? Com os garotos todinhos da base, que tinham alguns jogadores machucados, etc, etc. Aí o torcedor emblemático lá do Botafogo, Russão,
né? Subiu em cima de um caminhão de comprou papel higiênico, falando que o time do Flamengo ia se borrar, aquela coisa toda. E fomos pro jogo nessa pressão, né? Com um time realmente mesclado, com jogadores muito novos. Ainda que eu já fosse titular naquele momento. Era o Zagallo, né? Era o Zagallo técnico. E aí começou a partida 5 minutos, logo antes do 10º minuto, eles começaram com 1-0. E que deu um susto na gente. Tinha o Eloy nele. Tinha o Eloy, Berg, Porra, o time bom, né? muito bom. Muito bom. E aí o que aconteceu que 10 minutos já 1-0 eles, deu aquele barquezinho, né? Será que vai acontecer e tal? E aí, por sorte, logo em seguida a gente conseguiu fazer um gol, que foi o meu primeiro gol, inclusive. A partir daí o time já se tranquilizou, e aí foi melhorando, e acabou aquela partida maravilhosa, né? Que acabou 6-1. Eu fiz 2 gols, dei o passe pro Chiquinho fazer um gol também. E a partida que eu fico efetivamente muito impressionado, porque as pessoas me encontram na rua, já com neve na cabeça, né? A vantagem de ser feio é que você não piora. Então as pessoas me reconhecem assim e falam, pô, Adalberto, porra, cara, aquela partida. Mas falam pra mim como se o jogo tivesse sido ontem, né? Como é vivo, né, na memória das pessoas. Legal isso, cara. Isso o jogador de futebol às vezes não tem ideia do impacto que ele tem na sociedade, Pô, né? Eu falo isso E das emoções que provocam. Não, mas realmente eu sou real, confesso também, porque você percebe isso ao longo do tempo. Né? Porque realmente as pessoas vêm e falam nas nossas vidas, cara. Exatamente. É impressionante como durante o processo, talvez por você estar dentro dele, você não perceba essa dimensão. Você sabe, lógico, que tem gente que gosta de você, que te admira, etc, etc. Mas a dimensão disso de amigos meus, né? Filhos de amigos meus, o cara vem e fala assim, cara, e esse aqui que fez o garotinho olha assim, tipo, pô, quem é esse, né? E ele vê o pai com aquela admiração e tal, leva até um susto. Eu acho que isso é um processo que acontece de uma maneira geral com todos os jogadores. E por isso que o futebol é o que é, né? É porque ele mexe no fundo lá da emoção. E isso vai deixando marcas positivas na vida de tudo. Isso acontece comigo quando eu vejo o Júnior, foi aniversário do Júnior, né, um dia desse, eu mandei pra ele meu ídolo e tal. Cara, porque eu fui pegar uma camisa do Zico, que um amigo meu pediu, pô, vê se consegue um autógrafo do Zico e tal. Aí eu liguei pro Zico, ele por acaso estava no Rio, que ele tinha vindo do Japão. Aí eu fui, pô, Zico, arruma um autógrafo pra mim, pô, jogador fã? Eu sou jogador fã, não é pra mim não, mas é pra um amigo que pediu encarecidamente e tal. Mas é isso mesmo, até eu que sou jogador, eu vejo o Zico, eu lembro das primeiras vezes que eu fui treinar, que eu olhava os Adílio, Andrade, Lico, Tito, eu olhava assim e falava, gente, eu tô do lado desses caras, entendeu? Que loucura, né, cara? É uma situação muito interessante. Porra, muito, porque há poucos anos atrás você tava na arquibancada torcendo pra essas pessoas. Pô, o Jaime foi meu jogador de botão, o zagueiro, que eu falo até pra ele, pô, Jaime, tu foi meu jogador de botão e eu tô aqui contigo agora e tal. Então realmente é uma situação em que você é uma pessoa comum antes de ser jogador de futebol, você se converte no futebol, se torna essa pessoa, né, pública e tal, e depois volta para essa situação privada. Então a gente passa por esses dois processos, né, de ser uma pessoa comum, normal, digamos assim, depois um jogador de futebol importante, com um determinado impacto, depois volta a ser uma pessoa normal e corrente. Então aí você percebe essa diferença clara. Cara, eu acho você, né, engraçado, porque eu já fui jornalista, né, sou jornalista, mas fui de redação mesmo, 15 anos, eu fiz muitas matérias, nunca de futebol, né, mas sempre gostei de ler muito. E a tua contusão, cara, é impressionante como ela marcou na época, até hoje, né, quando a gente conversa com pessoas e fala, porra, Adalberto, cara, esse cara aí é... E eu lembro, cara, mas muito claramente uma matéria que eu vi, eu posso estar falando bobagem aqui, porque eu não... Ele sabe que a gente não faz roteiro, ele não faz nada, ele vai sem saber, a gente é torcedor, né? Que eu vi uma matéria tua que você tinha virado dono de banca de jornal. É isso mesmo, foi isso mesmo. Caralho, então essa matéria, quando eu vi, eu falei, caralho, Adalberto, cara... Não joga mais bola, agora é dono de uma... Mas como é que foi essa... Isso foi muito interessante, porque, assim, para falar com muita sinceridade, as pessoas me admiram muito por essa minha capacidade de me reinventar nesse momento. Eu acho isso maravilhoso. E eu, para falar a verdade, também acho, tá? Porque, infelizmente, aconteceu esse incidente. Então vamos lembrar isso, como é que você estava... Eu estava no auge, teve essa lesão, que foi uma lesão, de uma certa forma... simples, porque foi uma fratura linear, normal, sem desvio e tal, só que a recuperação teve problema. Foi em que jogo? Foi Botafogo da Paraíba, um campeonato brasileiro, um jogo domingo de manhã, uma jogada fortuita, eu fui entrando pelo meio, mas enfim... Eu sinceramente não acho que foi maldade, né? Naquela época era uma oportunidade de jogadores que vinham para o Nordeste de se apresentarem também. Então, eles vêm com muita volúpia, digamos assim, né? Com muita vontade. Eu não acredito que ninguém vá
para quebrar a perna de outro companheiro. Eu não acredito nisso, né? Então, partindo desse princípio, eu não acredito que tenha sido de propósito. Agora, foi uma fatalidade, aconteceu, o problema foi a recuperação. Eu fiz uma cirurgia de enxerto ósseo com o Dr. Lídio Toledo na época, também não funcionou. E depois de refraturar a perna por estresse, na verdade a tíbia fraturava por estresse. Fiz uma estectomia do perônio também para tentar tirar a pressão do perônio, né, sobre a tíbia e tal. E não funcionou. Num determinado momento eu achei melhor que eu fui à Suíça fazer um exame com médicos que estivessem totalmente fora desse processo, né, de interesse de clube ou interesse qualquer que fosse, a não ser de fazer um exame médico. O médico olhou e falou, olha, essas radiografias aqui, nesse momento aqui, eu poderia liberar você ou não, o osso pode quebrar a qualquer momento, como qualquer um outro. Agora, se você tem a possibilidade de ter uma outra atividade profissional, seria interessante você pensar nisso. Quantos anos você tinha? Eu tinha 20, isso já foi 88, por aí, 24. 24 não, 24 anos, desculpa, 24 anos. Puta 24 anos, 86. Quando decidiu parar mesmo foi 87, 88. Foi 88. Mas você chegou a voltar? Oi, não voltei, eu voltei no ano seguinte. O treinador acho que era o Antônio Lopes, se eu não me engano. E a gente fez, eu lembro que eu joguei uma parte do Campeonato Carioca e eu voltei a jogar no final do Campeonato Carioca. E a gente fez aquelas excursões para o exterior e a gente jogou nos Estados Unidos em campos de grama sintética, que naquela época eram praticamente carpete, né? Então era muito duro, de muito impacto, eu não conseguia. Aí voltei a sentir a dor na perna, que era muito forte. Aí eu operei e fiz todo esse processo, praticamente 2 anos, né, de tentativa de retorno. Quando decidi realmente parar, já não suportava mais. O Flamengo foi muito honesto comigo nesse sentido, porque não renovou o contrato comigo ainda em situações em que eu estava ainda, lógico, eles acreditavam que eu poderia me recuperar. E chegou num determinado momento que realmente não deu mais para segurar. Aí já com quantos anos? Aí eu já estava com 64, 26, 27 anos. Muito novo, né, cara? E aí, como é que é quando tu falou, parei? Como é que você se sentiu? Depois dessa consulta que eu te falei, que eu busquei, né, completamente fora de qualquer tipo de interesse, eu lembro que esse lance da família é muito importante, né? Então, a minha mãe, quando eu decidi parar de jogar futebol, a minha mãe, eu lembro que ela falou, Adalberto, eu coloquei no mundo um ser humano que por acaso é jogador de futebol e não um jogador de futebol que por acaso é um ser humano. A tua carreira ia acabar e você ia ter que seguir a sua vida, a única coisa que aconteceu é que você vai começar antes. E acabou. A partir daí me deu um estalo de falar, cara, é isso mesmo. E ao invés de eu ficar me arrependendo, ou ficar chateado porque eu parei, eu agradeci a Deus por ter me dado a oportunidade de muito cedo acumular uma quantidade, né, de reserva econômica que me desse uma base para seguir em frente. E foi isso que aconteceu. Eu acabei comprando essas bancas de jornais, como eu te falei. Que legal isso, cara. E deixei de ser jogador de futebol para ser jornaleiro, né? Que é uma coisa. E eu ia fazer as folhas lá, acordava de madrugada, 3 horas da manhã, para aprender, que eu queria saber, não queria depender de ninguém, queria saber como é que funciona o negócio. Exatamente. Você pode contratar uma capatazia que faz a folha para você, se você quiser, né? Ou você mesmo que você faz. Como eu queria aprender, para não ficar na mão de dependendo de ninguém, eu acordava às 3 horas da manhã, pegava meu carro, ia em todas as redações recolhendo as revistas, jornais. Abria para ver a parte de esporte. Abria para ver a parte de esporte, exatamente. Podia estar aqui agora. E trabalhava dessa hora, de 3 horas, 3 e meia, até praticamente 11 e meia, meio-dia, que é a hora forte da banca. Depois ia para casa, descansava, enfim. E a minha rotina se converteu nessa. E a minha vida foi desenvolvendo por aí. E depois, você acompanhava os jogos? Continua aí? Não, acompanhava, seguia. Ia Maracanã, mas não me sentia, ia Maracanã, mas não me sentia à vontade para trabalhar com futebol, isso sim. Né? E nesse meio tempo eu voltei a estudar, me formei em administração, tive também uma factory que foi no início, né, que fomentava pequenos comércios, e quando começou a telefonia celular, eu comecei a trabalhar com a telefonia celular também, vendendo aparelho, e a partir daí a minha vida começou a tomar um outro rumo mais empresarial, digamos assim. E as escolinhas? As escolinhas do Flamengo vieram já nos anos 99 e 2000, que aí, mais uma vez, o José Martins, né, que tinha me levado lá atrás, né, para fazer o tal teste, a gente se reunia e a gente fez soccer camps nos Estados Unidos, fazer escolinhas de futebol nos Estados Unidos. E aí a gente fez um ano, a gente começou, reatua, né, essa relação inclusive pessoal e comercial, e daí surgiu a ideia das escolinhas Fla. E a ideia basicamente das escolinhas, ela se baseava em 4 pilares principais. A gente era inclusive vinculado ao departamento de marketing. Então era a expansão da marca Flamengo, né,
a possibilidade, na medida que a gente tivesse um ponto oficial do Flamengo ali, de captar novos torcedores, porque é mais fácil convencer o pai a um filho, né, de você, olha, que você vai ser Flamengo e você vai jogar na escolinha do Flamengo, e a partir daí criar, né, essa fidelidade e aumentar a base de torcedores. A história do Flamengo, porque cada escolinha do Flamengo era batizada por um ex-jogador do Flamengo que contava a história dele, a história do Flamengo, e obviamente criar uma rede de captação, ainda que não fosse o objetivo principal, de eventuais jogadores, porque tendo as escolinhas oficiais do Flamengo, a gente autorizava, o Flamengo na verdade, autorizava que eles fizessem, organizassem umas peneiras, né? Que ia primeiramente um funcionário nosso da Time e em seguida aí um observador do Flamengo para fazer essa seleção final e trazer alguns jogadores. Vieram muitos jogadores. E na verdade não é fácil, né, você conseguir formar jogadores. Mas dentro desse processo, no final das contas, a gente teve o Vinícius Júnior, que saiu de uma escolinha nossa de São Gonçalo, do professor Cacau, que acabou saindo... Ele jogou no Canto Rio também, né? Porque ele começou muito cedinho, né? Foi levar ele de futsal ainda e tal. Legal, tem o Lázaro agora também. Enfim, foi um projeto que acabou se coroando, digamos assim, do ponto de vista de êxito, né? Já tem 20 anos, né? 21 anos agora. Isso continua. Isso continua, as escolinhas de futebol continuam. E aí deu esse resultado, digamos assim, do ponto de vista de impacto, né? Agora, você vê só essa história, que história maravilhosa, né, cara? Aí, de repente, um filho seu tá... Cara, é incrível isso também. É incrível isso, cara. Essa situação aconteceu em 2003, porque o Flamengo, na verdade foi em 2001, eu reencontrei o Mazinho, porque o meu filho Rodrigo estudava no americano aqui na Barra, e depois da atividade de colégio ele fazia a escolinha de futebol no colégio. E o Rodrigo sempre, para a idade dele, se destacou, né, como jogador assim, diferente e tal. Teve uma vez que eu fui pegá-lo, depois do colégio, e eu vejo um garotinho jogando bola, eu falei, nossa, o moleque joga muito, né? Aí eu falei, Rodrigo, que é aquele garotinho ali? Ele falou, pai, não sei. Ele fala meio enrolado, meio gringo e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom, tudo bem. Fui outra vez pegar ele, pô, esse dia veio o Mazinho. Aí eu, ei, Márcio, goleiro, ei, Dal, tudo bem, o que você vai fazer aqui? Eu falei, cara, vem pegar meu filho. Ele falou, peraí, teu filho é aquele aqui? Eu falei, peraí, teu filho é aquele lá? Cara, era o Thiago. Cara, então você imagina, que coincidência. Ele falava, logicamente, um português e um portunhol lá, né? Porque ele tinha acabado de vir da Espanha e tal. Que história. Olha a coincidência, o Rodrigo ficou na sala o Thiago quando veio, né? Ficou na sala do Rodrigo, e o Rafa, que é o mais novo do Mazinho, ficou na sala da minha filha Mariana. Então a gente acabou se juntando as famílias, né, mais próximas em função disso. Puta que... E era um negócio incrível, que você imagina, esses dois jogadores, né, com essa qualidade, mesma idade, os dois são 91, nessa qualidade jogando os torneiozinhos de colégio. A escolinha do colégio, se fosse, estaria milionário. Ganhou todos os torneios, 10-0, 55-1, era uma coisa assim impressionante. Se fosse, né, contratualmente pela escolinha, era uma coisa de louco, cara. Foi uma coincidência. Essa história incrível. É espetacular. E aí, o que aconteceu nesse processo? A gente foi pra Espanha, eles começaram a jogar lá como garotos normais e correntes e começaram a se envolver. O Thiago e o Rafa foram pro Barcelona. Então, o Rafa tem quantos anos? O Rafa tem, agora ele tá com 28, que ele é 93. Rafinha é 2 anos mais novo que o Thiago, que o Rodrigo. O Mazinho placou logo 2, né? O Mazinho é Guinness Book. É Guinness Book. E todos já passaram pela seleção? O Thiago tá agora na Eurocopa, né? E o Rafinha foi campeão olímpico. Caraca. É um negócio impressionante. E o Rafinha era goleiro, hein? Que isso, o Mazinho comprou ele mesmo cada gol que faz eu dou €1 de brincadeira, aquela história. Caraca, logicamente, hoje, né, pela altura que ele tem, ele não conseguiria, obviamente, se tornar profissional, obviamente, como goleiro. Mas ele adorava agarrar. Isso é muito interessante, que até na época que jogava aqui no barril, no ângulo também, ele agarrava um tempo e jogava na linha outra. Os três são muito amigos. São muito amigos, mantém contato até hoje. A gente, inclusive, a gente se considera primo, né? E quando a gente elege é muito mais, tem laços muito mais fortes às vezes do que de sangue, porque de sangue é obrigado. O cara chama de primo que é primo, o outro você chama de primo que quer, porque tem mais afeto aí nessa relação, né? Caraca, cara. E isso se mantém até hoje. Com relação a essa história do Rodrigo, por exemplo, em função da minha história, o que eu sempre deixei claro para ele era primeiro estudo e depois o futebol. Que eu acho que é o correto, né? Independente da minha história, né? Eu acho que primeiro, porque o nível de êxito da base para chegar no profissional e se tornar um jogador de futebol profissional é muito pequeno. É em torno de 4, 5%. Ou seja, 95% das pessoas são descartadas. Caraca. Então as pessoas não deveriam, né, ter
se tornar um jogador de futebol profissional como objetivo único. É um objetivo, um dos, né? Mas eu acho que tem que caminhar aí a parte acadêmica, porque independentemente de você chegar ao profissional, depois de chegar ao profissional pode acontecer um incidente como aconteceu comigo também e ser interrompido no meio do caminho, né? E se você não tiver nenhum tipo de preparo, eu por exemplo, quando eu parei de estudar, eu já tinha terminado científico. Eu cheguei inclusive a fazer vestibular, só que aí com viagens seguidas, etc, não dava para fazer faculdade. Eu faria uma faculdade, digamos assim, entre aspas, né? Faltando, etc. Campeonato Brasileiro, a gente tinha aquelas excursões no meio do ano, que a gente ficava um mês fora. Na minha cabeça, muito claro, o Rodrigo jogava futebol depois de ter resultados bons no colégio. Por acaso, diferentemente do pai, porque era jogador, eu era aluno médio, o Rodrigo sempre foi um aluno tirar 8, tirar 9, tirava 7, ficava chateado, etc. Não tem como fugir de estudar educação física. Né? Não. Ele, inclusive, chegou a fazer, quando ele chegou no Real Madrid, que a história do Rodrigo é interessante, porque ele acabou ficando no Celta de Vigo, porque eu trabalhava no Celta de Vigo, ele foi desenvolvendo, ele foi para o Real Madrid no último ano de juvenil, em 2009, e quando ele chegou no Real Madrid, o pessoal queria colocar ele no colégio, para ele poder se matricular. E ele já estava na faculdade, então eles acharam interessante o fato dele ser um jogador de um nível alto também, não somente futebolisticamente falando, como academicamente. Então, ele se inscreveu na faculdade, Camilo José Cela, que chama, e não pôde dar continuidade exatamente pelo mesmo problema, de viagens constantes, etc, porque o Rodrigo chegou no juvenil e no mesmo ano chegou no Real Madrid B, que para eles lá é um salto muito importante. E a partir daí o Rodrigo foi um ano no Real Madrid. E a partir desse ano que ele ficou no Real Madrid, ele foi vendido já ao Benfica por 6 milhões de euros na época. Caraca! Que foi uma venda bastante importante, entendeu? Eu entendo as situações, eventualmente, algumas famílias que têm isso como prioridade, eu não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui para sugerir que o ideal é que sempre levem a parte acadêmica também na frente. E concomitantemente a isso, a vida esportiva. Hoje, no futebol, é inconcebível, é incompatível você ter a vida normal e ter a vida de jogador de futebol. Você tem que ser um atleta. Hoje não dá mais, não tem mais espaço para o jogador, aquele folclórico nosso que os caras chegam no treino, chinelinho. Não dá mais. Não dá mais. Hoje não dá mais. Jogador médio hoje, bem preparado, anula um jogador excepcional. É isso aí que você está falando, é extremamente importante. Então, para você se manter no alto nível, por exemplo, para fazer uma comparação que todo mundo faz do Cristiano Ronaldo e do Messi, por exemplo, né? Não é que eu admire mais o Cristiano Ronaldo do que o Messi. Para mim, o melhor jogador do mundo é o Messi, ponto. Mas eu admiro mais o Cristiano Ronaldo porque para ele atingir a esse nível, ele tem que fazer um esforço muito maior do que o Messi, porque o Messi você percebe que ele tem isso naturalmente. E o Cristiano Ronaldo é aquela máquina, um homem que é capaz de fazer, um jogador que é capaz de fazer 40, 50 gols por temporada durante 10 anos seguidos, cara, isso é um fenômeno. Não sei cara, parece que voa, ele aprendeu com o Dadá, né? Subiu no ar, parou, tirou foto, olhou pra foto, abaixou. Cara, é impressionante. Você vê, a gente que conhece, que joga futebol, que sabe o grau de dificuldade que é, cara, é um negócio absurdo. Agora, e essa parte psicológica do jogador? Eu não sei como é que é na Europa, mas aqui, o jogador que assim que ele sobe, ele pinta o cabelo de louro, e aí isso é muita crítica dos torcedores, né? Porque, pô, o garoto nem começou, já tá mudando, né? Você acha que isso é importante, ter um acompanhamento? É muito importante e ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque a gente tem uma criação muito paternalista, né? Como o futebol brasileiro é um mercado exportador, ele não quer melindrar os seus destaques, né? E acaba deixando que os garotos, às vezes, extrapolem um pouco. Tem uma situação interessante na época que o Thiago estava no Barcelona, a gente foi ver ele treinar algumas vezes, etc. E o que eu percebia é que todos os meninos da base do Barcelona naquela época, né, eu estou falando em 2003, 2004, todos jogavam com chuteira preta. Eles não deixavam, mas não é porque não queriam, não, era proibido, estava dentro do regulamento, né? E toda pessoa mais velha que passasse, que estivesse perto do CT, eles tinham que cumprimentar. Então eu achava estranho que passava todo mundo. Olá, bom dia, buenos dias, buenos dias, buenos dias. Ou seja, lá eles criam uma estrutura de hierarquia, né, como estrutura, como educação, entende? Existem determinados detalhes que fazem no final das contas o grande detalhe, né? Eu não sei se você lembra, o próprio Daniel Alves fazia umas comemorações, pegava o Puyol, pegava ele, vamos jogar, tipo sem gracinha, né? Não vai querer, sabe? Ou seja, eles têm uma visão mais pragmática e mais, do ponto de vista mais disciplinar com os jogadores da base. É óbvio que hoje, eu vejo às vezes, né, eu vou ver jogos, tem jogador que tem 2, 3 telefones, mas garoto da base, né, com 2 celulares na mão, quer dizer,
Hoje, com essa história das mídias sociais, etc, as pessoas estão mais preocupadas com essa visibilidade de mídia do que estar concentrada no jogo. Eu acho que o jogador que pinta cabelo antes do jogo, não é que eu acho que ele vai jogar melhor ou pior, mas o que eu percebo, a minha percepção, é que não está concentrado no jogo. Ele pode até entrar, pintar o cabelo, fazer 5 gols, ótimo, e legal. Mas aí no jogo seguinte o cara já está com o cabelo azul. Aí você fala, porra, cara, o cara tá azul, amanhã bota espetadinho, depois da manhã bota rastafari. Por mais que cada um seja dono de si, né? Eu acho que existe um pouco de exagero. Agora, é uma questão individual. Eu respeito, mas quando eu vejo um jogador cheio de coisa na mão, aí você pergunta, o cara quebrou a mão? Não. Botou aqui na mão pra quê? É pra compor, entendeu? É pra compor o look. É pra compor o look. Eu respeito. Mas pra mim, eu vendo, eu falo, cara, o cara não tá concentrado na partida, ele tá concentrado na figura, né? É um pouco egocêntrica. Você considera assim, o jogador venceu na sua carreira, né? Conseguiu chegar onde ele queria. Se ele de repente tem um bom salário, se ele consegue sustentar a sua família, ele não precisa necessariamente ir para a Europa para isso, pode ser ficar por aqui, porque às vezes tem um cara que vence e nunca foi para a Europa, né? Lógico, é verdade. Na minha época eu lembro, aí fazendo só uma analogia, né, uma comparação, na minha época eu lembro que o sonho nosso era chegar ao time principal. Cara, a seleção era lá em Marte, mas é ser profissional, cada um da sua categoria de base, no seu time principal, né? E hoje a gente percebe que o sonho do garoto é ir para a Europa. Ele não fala nem mais em seleção brasileira, né? Ele não fala, cara, quer dizer, quase que, né, pulou uma etapa. Quer dizer, estão pulando 5 etapas, na verdade, né? Mas infelizmente é o que acontece hoje e não tem... Então seria o cara primeiro ser campeão pelo time dele, exatamente, depois ser campeão, né? brasileiro, ir para a seleção, uma convocação, né? Participar na Copa América, ir bem e ir para a Europa. Não, agora infelizmente, jogador às vezes com 17 anos, saiu do Fluminense agora, né? Que já está vendido para o City já, que é um bom jogador, o Kaique, né? Que é um excelente jogador. Enfim, mas é esse processo, né? Que a Europa aí sim acaba tendo uma influência muito grande no futebol brasileiro, porque, como eu comentei antes com você, o futebol brasileiro é fornecedor de jogador de futebol. E como fornecedor de jogador de futebol, você tem que atender, ou pelo menos você tem a ideia de atender ao seu consumidor, né? Ao seu produto, ao seu consumidor final, que é o europeu. Então a gente, ao longo do tempo, isso não é um processo de 3 dias nem de 3 anos, ao longo de 10, 15 anos, a gente veio transformando as nossas categorias de base em fornecedores do futebol europeu, criando jogadores mais mecânicos, inibindo um pouco essa questão dessa questão individual de driblar no momento certo, na hora certa, e aí a gente perdeu um pouco a nossa característica principal, sabe? Eu acho que eu continuo entendendo, inclusive do ponto de vista, eu acho que assim, de coerência, os dois lados estão certos. Quem entende que é individualista, o individualismo é mais forte, quem entende que é o coletivismo mais forte. Então, dessas duas partes, se a gente pegar as duas partes melhores e juntarmos e irmos nessa direção, eu acho que isso é o mais inteligente. E a gente acabou criando um processo um pouco desequilibrado. A gente veio do futebol que privilegiava o cara pequenininho, rápido, driblador, e agora está privilegiando um cara mais alto, forte, fisicamente, um jogo mais pragmático, um jogo mais reto, sem muita criatividade. Talvez a palavra adequada seja essa. Então a gente, ao longo de 10, 15 anos, a gente vem transformando o nosso futebol, ele vem empobrecendo na nossa característica, que é a individualidade e a criatividade, que eu acho que aí sim é fundamental. A grande diferença que tem na Europa entre os jogadores, que eles costumam dizer, é o salário. As obrigações são as mesmas, né? E a gente vem de digamos assim, de um comportamento mais paternalista, em que o cara pode quase que tudo e vai passando a mão na cabeça para não deixar chateado, para que tal, né? Então isso, infelizmente, se não tiver um acompanhamento nessa transição, né? Não somente do Brasil para a Europa, mas do júnior para o profissional, pessoas que eventualmente, ex-jogadores, que eu acho que é fundamental que tenham nos clubes, né? Ex-jogadores que sejam referência, e que o cara fala, ô Joãozinho, calma, cara, eu passei pelo que você passou, vai devagar, vem comigo. Entendeu? Que ele cria esse nível de confiança, que esse garoto acredite nessa pessoa. Isso é fundamental. Isso pode aumentar a rentabilidade dos clubes em milhões. Porque quando um jogador sai daqui para a Europa e funciona, esse clube ele vai prestar mais atenção na sua base. E você vai fidelizando, aí falando do ponto de vista comercial, fidelizando o seu cliente. Agora, se você contrata um jogador e ele não funciona, ele fala, não vou lá de novo não, porque esse aqui já não funcionou.
eu digo para você o que eu falo para os meus filhos, né? Para o Rodrigo e para a Mariana, né? Que eu acho que a pessoa ela tem que colocar na cabeça o seguinte, ela tem que buscar a satisfação pessoal. Porque o sucesso, né? Sucesso de uma maneira geral, a gente quase que liga o sucesso ao que o outro pensa de você, né? Eu espero, tipo Robinho, né? Às vezes eu vejo falarem do Robinho, porque o Robinho não teve uma carreira de sucesso. Eu falo, gente, o cara jogou no Real Madrid, mas isso é muito legal City, falar. em todos os lugares do mundo. Gente, o cara, como não teve sucesso? Ele teve sucesso, mas as pessoas dizem pra ele que ele não teve sucesso. Então eu acho que antes de você buscar o sucesso, você deve buscar a sua satisfação pessoal. Porque o sucesso vem de fora para dentro e a satisfação vem de dentro para fora. Entendeu? Você tem que estar satisfeito com o que você está fazendo. Se foi suficiente para comprar um carro, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10, ou uma casa, se você esperava isso e você conseguiu isso, você está satisfazendo a sua vontade. Então você teve sucesso. Né? Agora, quando você espera que o seu sucesso seja o que o outro espera de você, talvez você nunca chegue ao sucesso. Porque o outro sempre pode pensar que você até imagina que você quer mais, né? Não é que você falou, pô, claro. O sonho do cara é chegar na seleção. Não, agora tem que chegar na seleção do mundo. Tem que ser o melhor do mundo. Depois tem que ser o melhor do planeta. Não, o melhor dos últimos 10 anos, do último século. Gente, se a gente for assim, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Cara, você parou, tua carreira foi interrompida. Se você entrasse em depressão, se você se jogasse para baixo, você não ia ser o cara que foi agora, cara. E eu, graças a Deus, e te digo isso com muito orgulho, né? Quem fala pra mim que eu só dei sorte, eu falo, amigo, só eu sei, para da porra, a lá de Javan, só eu sei os quilos por que passei, então menos, né? É verdade, agora tem muito trabalho nisso tudo, sabe? Eu fico muito satisfeito com o que eu fui capaz de fazer ao longo da minha vida toda, também ter criado 2 filhos, ter criado a minha família. O Rodrigo lá está jogando futebol, tem uma filha Mariana que trabalha no Panamá com marketing esportivo também, trabalhava na Puma, montou a empresa dela agora mesmo, então eu estou muito satisfeito com o que eu conquistei ao longo do tempo, né? E isso sim, essa satisfação é que me alimenta, sabe? Independentemente do sucesso que as pessoas acham que eu poderia ter sido se eu não tivesse quebrado a perna, porque isso para mim não faz diferença nenhuma, porque se eu se jogasse, eu seria decacampeão do mundo. Então eu não fico pensando no que eu seria, eu estou satisfeito com o que eu sou hoje. Então quero ver agora se tu é bom mesmo, hein? No improviso aqui, hein? Camisa 5, né? 5 conselhos para os pais, principalmente, que estão botando filho agora, levando filho nesse momento para uma escolinha. 5 conselhos, tá? Trabalho, né? A sorte geralmente encontra a quem está trabalhando. Humildade, que na vida, com tudo que eu te falei agora, né, que eu estou muito satisfeito com o que eu fiz e sem falsa modéstia estou satisfeito, mas eu tenho certeza que eu não conseguiria absolutamente nada se fosse sozinho. Então a gente tem que ter humildade em reconhecer isso. Bom, fé em Deus, cada um com a sua religião, né, com todo respeito de todas as pessoas. Compaixão, que eu acho muito importante, né, a gente está passando por esse momento agora que o mundo está em convulsão, é você ter compaixão as pessoas que estão por aí, e amor no coração. Porque quando você tem amor no coração, tudo que aconteça com você com amor no coração, você consegue absorver de uma forma mais tranquila. Arrebentou, né? Amor. Esse cara sabe. É isso aí.